Você está no portão de embarque em 2026. Sua bagagem passou pela segurança. Café na mão. Você acha que está tudo certo, até que um agente traz um medidor de tamanho, aponta para sua bagagem de mão e diz: pode vir aqui um instante. 10 segundos depois, sua bagagem de mão perfeita está aberta no chão. Você está enfiando roupas em uma sacola plástica enquanto todo o grupo de embarque observa. Isso não é mais azar, é o novo normal em 2026. Os voos estão mais cheios, os compartimentos de bagagem de mão estão lotados e a definição de bagagem de mão está sendo aplicada com muito mais rigor do que antes. Este ano, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Verificações mais rigorosas de tamanho e peso, regras mais rígidas para baterias de lítio e malas inteligentes, maior escrutínio de líquidos e géis sob novos scanners de tomografia computadorizada e novas restrições para ferramentas de cabelo sem fio e itens do dia a dia que as pessoas levam na bagagem há anos. Música. Neste vídeo, reuni as orientações mais recentes sobre bagagem de mão para 2025 e 2026 da TSA, FAA e IATA, juntamente com relatos reais de grandes veículos de comunicação, música, e as transformei em uma lista de verificação simples e prática que você pode realmente usar, para não perder tempo, dinheiro ou seus pertences no controle de segurança. E sim, há um item comum nesta lista que parece completamente inofensivo até o momento em que a segurança decide que é um problema. Então vamos começar com a primeira maneira pela qual 2026 pode arruinar sua viagem. Tamanho e peso da bagagem de mão e como os novos scanners e as verificações mais rigorosas nos portões de embarque estão mudando o que sua bagagem pode levar. Aqui está o primeiro problema. A mala em que você confia há anos parece perfeita no corredor, e falha no instante em que a companhia aérea a coloca em um scanner. Você já voou com essa mala uma dúzia de vezes, então se aproxima do portão de embarque relaxado. Dessa vez, o agente puxa o objeto. A estrutura diz que não, e sua mala acabou de deixar de ser uma bagagem de mão. Veja o que realmente acontece. Nos Estados Unidos, a TSA, a Administração de Segurança de Transporte, se preocupa com o que está dentro da sua mala. As companhias aéreas se preocupam com o tamanho e o destino dela. São elas que definem as dimensões da bagagem de mão. A maioria das grandes companhias aéreas estabelece dimensões em torno de 56x 35x 23 centímetros, aproximadamente 114 centímetros lineares quando se adiciona altura, largura e profundidade, incluindo rodas e alças. É uma faixa comum, não uma regra global. Algumas companhias aéreas ajustam ligeiramente para mais ou para menos, mas essa é a base pela qual sua mala é medida. E tudo que se destaca conta. As rodas da alça, os cantos rígidos, o bolso frontal abarrotado, o zíper de expansão que você só abriu até a metade. Aquele centímetro que você diz para si mesmo que não importa é exatamente o centímetro que o medidor leva em consideração. Em casa, essa mala parece perfeitamente adequada. Ela cabe no seu armário. Ela rola pelo corredor. Ela se espreme nos compartimentos de bagagem em voos quase vazios. Mas em 2026, o que importa é se a sua bagagem se encaixa perfeitamente no compartimento de bagagem de mão em um avião lotado. Se não couber, o agente tem 3 opções: discutir com o compartimento, atrasar o embarque ou imprimir uma etiqueta e despachar a sua bagagem. Em muitas rotas, essa ligação de última hora dizendo que não coube pode custar de $35 a quase $100, dependendo da companhia aérea e do destino. E agora você está correndo para pegar seu laptop, remédios e câmera antes que a bagagem desapareça na ponte de embarque. Os novos scanners não medem a parte externa da sua mala, mas deixam óbvio quando ela está lotada como um tijolo. Uma bagagem de mão que parece grande demais e está volumosa é exatamente o tipo de mala que a equipe quer fora da cabine quando os compartimentos superiores estão lotados. Então, como evitar essa bagunça em 2026? Comece com uma medição com fita métrica. Meça toda a parte externa da sua mala, rodas, alças, bolsos volumosos, tudo, e compare com as medidas atuais da sua companhia aérea, não com a etiqueta de tamanho desatualizada de quando você a comprou. Se as suas medidas estiverem bem próximas do limite de 22x 14x 9 polegadas, 56x 35x 23 centímetros, não a embale até que o zíper esteja implorando por misericórdia. Escolha uma mala com um pouco de espaço livre em vez de ficar no limite. Depois, faça um teste rápido no portão de embarque em casa.
Embale a mala como se fosse viajar de verdade e tente passá-la por uma porta estreita ou por uma estrutura de papelão simples cortada no tamanho permitido pela sua companhia aérea. Se você tiver que torcer, empurrar ou despachar sua mala em casa, um agente de embarque pode, e vai, fazer a mesma coisa no aeroporto. E é ele quem decide se você paga e se sua bagagem fica com você. Controle o tamanho da sua mala e você terá evitado a primeira armadilha. Mas mesmo que sua mala caiba no tamanho permitido, 2026 adiciona outro filtro que você sente no momento em que a levanta: o peso. Por anos, os limites de peso para bagagem de mão eram uma regra em letras miúdas que ninguém aplicava. Em 2026, mais companhias aéreas estão começando a tratar esses números como se realmente importassem. A regra que você achava que era falsa agora é bem real. Muitas companhias aéreas limitam a bagagem de mão a cerca de 8 a 10 quilos, aproximadamente 17 a 22 libras. No papel, isso parece razoável, até você se lembrar de que a própria mala já pesa vários quilos antes mesmo de você colocar qualquer coisa dentro. Adicione um laptop, tênis, um kit de higiene pessoal e algumas roupas extras para o caso de precisar, e de repente você estará muito mais perto do limite do que imagina. A parte para a qual a maioria dos viajantes não está preparada é onde a pesagem realmente acontece. Em alguns aeroportos, os quiosques de autoatendimento e os balcões de despacho de bagagem têm balanças embutidas na base. Enquanto você imprime o cartão de embarque ou despacha a mala, sua bagagem de mão também é silenciosamente pesada. Se ultrapassar o limite da companhia aérea, o sistema sinaliza antes mesmo de você chegar à segurança. Você perde a viagem antes mesmo de começar. Outras companhias aéreas esperam até o portão de embarque. Você está sentado lá com seu café, pensando que está tudo bem, quando seu nome é chamado. Você se aproxima, o agente aponta para uma balança e sua bagagem é pesada na frente de todos. Se o número for muito alto, suas opções são igualmente irritantes. Trocar roupas de mala na hora. Pagar uma taxa por excesso de peso ou bagagem extra que você não havia previsto. Ou entregar a bagagem para ser despachada no portão de embarque e torcer para que tudo dentro dela passe intacto. Uma regra prática simples pode ajudar. Se você precisa das duas mãos e de um suspiro profundo para levantar sua bagagem de mão e colocá-la no compartimento superior, provavelmente ela está pesada demais para uma viagem tranquila em 2026. Então, mude a estratégia antes mesmo de sair de casa. Compre uma balança de bagagem pequena, daquelas que se prendem à alça, e inclua-a na sua rotina de arrumação de malas. Pese sua mala no seu quarto, não na frente de um portão de embarque lotado. Se estiver perto do limite de peso da sua companhia aérea, use seus sapatos e jaqueta mais pesados em vez de colocá-los na mala, e transfira itens volumosos como livros ou carregadores para sua bagagem de mão, onde as regras de peso costumam ser mais flexíveis. Viajantes frequentes usam um simples teste das 3 vezes para decidir o que merece um lugar na bagagem de mão. Se você não for usar o item pelo menos 3 vezes durante a viagem, provavelmente não deve levá-lo na bagagem de mão. Em 2026, quanto mais leve for sua bagagem, menos você terá que se preocupar com balanças, taxa surpresa e verificações de última hora no portão de embarque, e mais energia sobrará para a próxima coisa que as companhias aéreas estão reprimindo: o item pessoal que você tem tratado como uma segunda mala. Se você já embarcou parecendo um cabideiro ambulante, a mochila, sacola de compras do duty free e um casaco, tentando esconder tudo, esta parte é para você. Por anos, item pessoal basicamente significava qualquer outra coisa que você conseguisse equilibrar no corpo. Contanto que o voo não estivesse lotado, a maioria dos funcionários deixava passar. Em 2026, esse cenário está mudando. Os voos estão lotados. Os compartimentos de bagagem de mão são ocupados antes mesmo do embarque terminar, e as companhias aéreas estão pressionando a equipe para manter os corredores livres e as portas fechadas no horário. Quando o espaço aperta, os itens pessoais volumosos são os primeiros a serem questionados. Na teoria, a regra parece simples. Um item pessoal é algo que cabe completamente embaixo do assento à sua frente, não se você o encaixar de lado, não se seus pés dividirem o espaço, mas sim plano embaixo do assento. Muitas companhias aéreas usam algo em torno de 45x 35x 20 cm, 18x 14x 8 polegadas, como tamanho aproximado da sua bagagem. O espaço embaixo do assento não é idêntico em todas as aeronaves, especialmente em jatos regionais menores, mas a expectativa é a mesma.
Se sua bagagem não puder desaparecer embaixo do assento e permanecer lá, você pode ser instruído a despachá-la. Veja como isso funciona na prática. Você chega com uma mala de rodinhas padrão e uma mochila pequena que honestamente parece suficiente para uma viagem de F. Agora é você quem tem que despachar algo ou pagar uma taxa enquanto todos atrás de você observam e o relógio continua correndo. Eles não estão sendo cruéis. Estão tentando evitar o caos nos compartimentos de bagagem de mão e atrasos na partida. Mas é você quem paga com estresse, tempo, música e às vezes dinheiro. A solução começa em casa, não na fila de embarque. Escolha uma bolsa para colocar embaixo do assento e projete-a com um propósito, como uma ferramenta, não como uma gaveta de tranqueiras. Uma mochila macia e compacta ou uma pasta fina que possa ficar plana embaixo do assento será muito melhor do que uma mala pequena e rígida em 2026. Opte por uma bolsa flexível para que ela possa ser amassada em vez de ficar presa na estrutura do assento. Se você gosta de fazer compras no aeroporto, mantenha uma sacola dobrável e leve dentro da sua bagagem de mão e só a retire depois de passar pelo portão de embarque. Um hábito que se torna um problema hoje em dia é chegar com um monte de coisas soltas, uma bolsa, uma capa de laptop, uma sacola de compras e uma jaqueta jogada por cima de tudo. Para um agente de segurança, isso só parece bagunça. A solução deles é simples. Eles vão te dizer para juntar tudo o que puder em uma única bolsa para colocar embaixo do assento e etiquetar o que não couber. A mudança de mentalidade é a seguinte: seu item pessoal não é apenas uma bolsa. É sua rede de segurança. Tudo que você absolutamente não pode se dar ao luxo de perder ou ter atrasado. Medicamentos, passaportes, carteira, laptop ou tablet, uma câmera pequena. Uma muda de roupa deve ficar nessa bolsa para colocar embaixo do assento, porque é a única coisa que fica com você caso sua bagagem de mão principal seja selecionada para verificação no portão de embarque quando os compartimentos de bagagem estiverem cheios. Se sua bagagem de mão é seu guarda-roupa, seu item pessoal é seu cofre. Então, antes de fazer as malas, dedique 2 minutos ao site ou aplicativo da sua companhia. Então, olhe para sua bagagem e faça uma pergunta simples: será que isso realmente cabe embaixo do assento e fica lá? Uma rápida checagem em casa pode evitar que você tenha que reorganizar sua bagagem em público ou pagar uma taxa inesperada no portão de embarque, além de dar a impressão de que você é um passageiro tranquilo, daqueles que os agentes de segurança liberam sem problemas. Acha que líquidos são chatos? Espere até eu te contar sobre o único item sólido na sua bagagem que a TSA agora trata como líquido e que é confiscado todos os dias. Mas desta vez temos uma boa notícia. Em muitos aeroportos, os novos scanners de tomografia computadorizada permitem que você, às vezes, nem precise tirar seus líquidos ou laptop da bagagem. Sua bagagem vai para a esteira, nada sai e você passa com a sensação de que a regra 3.1 finalmente ficou um pouco mais flexível. Mas aqui está o problema. Essa atualização não está disponível em todos os lugares, definitivamente não é consistente. Grandes aeroportos podem permitir que seus líquidos fiquem na bagagem. Música, já o aeroporto de retorno, menor, ainda segue as regras antigas e rígidas. Nos Estados Unidos, a regra 3.1 ainda é a padrão. Líquidos, géis e aerossóis em recipientes de até 100 ml, 3,4 onças, todos dentro de um saco plástico transparente de aproximadamente 1 litro. Isso inclui itens básicos como shampoo e loção, mas também aqueles que as pessoas esquecem: manteiga de amendoim, pastas cremosas, molhos, alguns cosméticos e aquele sérum facial milagroso gigante que você comprou no Duty Free e nunca abriu. Uma rápida olhada. Você poderia listar tudo que está na sua mala que, na verdade, conta como gel agora? Então, para 2026, não faça as malas pensando na fila mais fácil. Faça as malas de forma defensiva, como se todos os aeroportos da sua viagem ainda estivessem usando a versão mais rigorosa da regra. Coloque todos os líquidos, géis e cremes que puder em frascos de viagem menores e mantenha-os juntos em uma bolsinha transparente perto da parte superior da sua mala. Se o aeroporto de partida tiver scanners de tomografia computadorizada que permitem que tudo fique dentro da bolsinha, ótimo, você acabou de economizar um passo. Se o próximo aeroporto ainda exigir a bolsinha, você pode pegá-la em 2 segundos sem precisar desempacotar toda a sua bagagem de mão na esteira. Você pode facilitar ainda mais trocando as categorias de produtos quando fizer sentido.
desodorante sólido, shampoo em barra, condicionador em barra, sabonete líquido sólido e até perfume sólido não contam para o limite de líquidos e são praticamente imunes a mudanças repentinas nas regras de segurança. Quanto mais você converter sua rotina para produtos sólidos, menos terá que se preocupar com qual aeroporto tem scanner de tomografia computadorizada e qual não tem. Agora imagine a armadilha. Na ida, você embarca em um grande e moderno aeroporto. Ninguém pede que você retire seus líquidos. Seu laptop permanece na mala e você começa a pensar: acho que o sistema 3.1 não existe mais. Na volta você faz conexão em um aeroporto menor. Scanners diferentes, fila mais rigorosa. Sua mala é puxada, aberta na frente de todos, e um agente vasculha suas roupas para encontrar um tubo enorme que deveria estar em um frasco menor, ou nem sequer ter sido colocado na mala. Pense nos scanners de tomografia computadorizada como uma grata surpresa, não uma promessa. A tomografia é a rodada bônus. O sistema 3.1 continua sendo a regra. Se você preparou a bagagem para a fila mais rigorosa, a fila, mantenha tudo na sua mala, parece uma recompensa. Se você arriscar na fila mais fácil e perder, paga com tempo, estresse e às vezes, uma garrafa inteira indo direto para o lixo. Em 2026, o viajante mais inteligente não é apenas aquele que viaja com pouca bagagem. É aquele que viaja estrategicamente. Imagine comprar uma chapinha de cabelo sem fio de $200 para o casamento da sua irmã. Você a coloca na mala despachada para manter a bagagem de mão leve. Você aterrissa, sua mala chega e a chapinha não. Por quê? Porque você tratou uma bateria de lítio como se fosse um par de meias. Se existe uma palavra que pode transformar uma bagagem de mão normal em um problema de segurança, é bateria. Você não está levando nada exótico. Você está apenas levando um carregador portátil grande, uma mala inteligente, talvez um modelador de cacho sem fio. E esses são exatamente os itens que podem arruinar uma viagem. Nos últimos anos, as companhias aéreas e as agências de segurança têm se concentrado no mesmo problema: o superaquecimento das baterias de lítio. Carregadores portáteis, baterias extras para laptops e câmeras, cigarros eletrônicos, malas inteligentes, todos se enquadram nessa zona de risco. Por isso, a regra principal agora é simples: baterias de lítio e carregadores portáteis devem ser transportados apenas na bagagem de mão, nunca soltos na bagagem despachada. Vire a bateria e procure a classificação em watts-hora (WH) impressa na etiqueta. A maioria dos carregadores portáteis padrão tem menos de 100 watts-hora e podem ser levados na bagagem de mão sem problemas. Mas se você passar para a categoria de baterias grandes e pesadas, é melhor consultar a companhia aérea antes de embarcar, e baterias muito grandes geralmente não são permitidas em voos comerciais. Existe outro teste silencioso que pega as pessoas desprevenidas: seus aparelhos eletrônicos ligam? Se a segurança pedir para você ligar um celular, laptop ou tablet e ele estiver completamente descarregado, isso levanta suspeitas. Em 2026, energia é prova. Se você não consegue apertar o botão e ligar o aparelho, não se surpreenda se um agente de segurança decidir que ele não deve ser levado a bordo. As malas inteligentes também entram nessa questão. Se sua mala de alta tecnologia tem uma bateria embutida para carregar dispositivos ou GPS, as companhias aéreas agora se concentram em uma coisa: a bateria pode ser removida? Em muitas delas, espera-se que você retire a bateria e a leve na cabine, principalmente se a bagagem for despachada. Se a bateria estiver embutida na estrutura e não puder ser removida sem ferramentas, algumas companhias aéreas simplesmente não aceitarão a mala. Pense nisso como uma verificação de identidade para sua bagagem. Em 2026, sua mala inteligente precisa de um recurso que mostre a bateria. Você deve ser capaz de abrir um zíper, retirar a bateria e segurá-la na mão em poucos segundos, da mesma forma que tira um passaporte. Se você não consegue fazer isso no seu quarto, certamente não vai querer ter que descobrir isso no balcão de check-in com uma fila se formando atrás de você. Aparelhos de cabelo sem fio são um dos pontos que muitos viajantes estão sendo pegos de surpresa após as recentes atualizações. Chapinhas e modeladores de cachos a gás ou butano, e muitos aparelhos sem fio com baterias de lítio embutidas, agora são considerados um sério risco de incêndio no compartimento de carga. Em voos nos Estados Unidos, a regra geral diz: uma ferramenta por pessoa completamente fria com uma capa de segurança encaixada na extremidade quente e embalada de forma que não ligue acidentalmente. Cartuchos de gás sobressalentes não são considerados bagagem de mão.
Se a segurança encontrar uma ferramenta quente, alimentada por gás ou bateria em uma bagagem despachada, ela pode ser confiscada por ser considerada perigosa, e há uma boa chance de você não a recuperar. Equipamentos médicos também são alvo de atenção especial, mas com mais compreensão. Um aparelho PAP geralmente não é considerado bagagem de mão comum, mas suas baterias sobressalentes sempre são. Elas ainda precisam seguir as regras para lítio, então mantenha-as com você na cabine. Cubra os contatos com tampas ou a embalagem original e esteja preparado para dizer: "Isso é para o meu PAP". Se alguém perguntar, a maioria dos agentes liberará sua passagem assim que souberem o que estão vendo. Então, como evitar problemas? Faça uma rápida verificação das baterias antes mesmo de abrir sua mala. Vire seu carregador portátil ou bolsa inteligente e verifique a classificação em watts-hora. Se você não conseguir encontrar a bateria ou se ela não puder ser removida, considere que ela precisa de atenção especial e verifique a política da sua companhia aérea antes de sair de casa. Coloque todas as baterias soltas de câmeras, laptops, drones, powerbanks na sua bagagem de mão, nunca na bagagem despachada. Carregue os principais dispositivos que você está levando para poder ligá-los caso seja solicitado. E se você viajar com um modelador de cabelo sem fio, trate-o como um pequeno item de risco biológico. Apenas um aparelho na sua bagagem de mão, completamente refrigerado com a capa de segurança e o interruptor protegido para que você possa mostrar que é seguro caso a segurança queira inspecioná-lo mais de perto. Se seus aparelhos eletrônicos não ligarem ou se a bateria da sua mochila inteligente não sair, isso não é nada demais. É um problema que pode. Já falamos sobre tamanho, peso, itens pessoais e baterias. Há uma última batalha que determina se sua bagagem realmente ficará com você: os compartimentos de bagagem acima da sua cabeça. Em 2026, esse espaço acima da sua cabeça parece menos uma regalia gratuita e mais algo que você precisa planejar ou perder. As companhias aéreas estão lotando cada voo, acelerando o tempo de espera das aeronaves e vendendo todas as versões possíveis de embarque prioritário e antecipado. O resultado é simples. Os compartimentos enchem mais rápido e os passageiros que embarcam por último ficam com o que sobrar, que muitas vezes é nada. Você pode fazer tudo certo no papel. Sua mala tem as dimensões permitidas. Você a pesou em casa. Seu item pessoal realmente cabe embaixo do assento. Mas você está viajando na classe econômica básica ou seu grupo de embarque está perto do final. Quando sua zona aparece na tela, os passageiros frequentes, as famílias e metade do avião já estão a bordo. Você caminha pelo corredor e todos os compartimentos perto da sua fileira estão lotados com as malas de outras pessoas. Sua bagagem de mão não infringiu nenhuma regra e mesmo assim, acaba com uma etiqueta chamativa na alça, desaparecendo na ponte de embarque rumo ao porão. Às vezes, ela volta um pouco arranhada. Às vezes, volta atrasada. De qualquer forma, ela não está mais ao seu alcance. Então, como lidar com o compartimento de bagagem de mão em 2026 sem se tornar aquela pessoa discutindo no corredor? Primeiro, considere seu grupo de embarque como parte da sua estratégia de arrumação de malas. Se o espaço acima da sua cabeça é realmente importante para você, este não é o momento para tomar mais um café enquanto sua zona já está brilhando na tela. Estar no portão de embarque e pronto quando seu grupo for chamado é uma das poucas maneiras gratuitas que restam para proteger o espaço no compartimento acima de você. Em segundo lugar, trate sua bagagem de mão como seu plano B. Tudo que você absolutamente não pode se dar ao luxo de perder ou ter atrasado: passaporte, remédios, carteira, laptop, uma pequena câmera. Uma muda de itens essenciais deve ficar embaixo do assento, não acima da sua cabeça. Dessa forma, se sua bagagem de mão principal for selecionada para uma verificação de última hora no portão de embarque, você ficará chateado, mas não ficará sem as coisas que realmente importam. E se você estiver viajando com alguém, coordene em vez de dobrar o problema. 2 pessoas, cada uma com uma mala de rodinhas lotada, significa 2 malas disputando o mesmo espaço acima da sua cabeça. Uma bagagem de mão compartilhada no compartimento e 2 itens pessoais bem embalados embaixo dos assentos geralmente funcionam melhor. Você reduz o espaço ocupado pela metade e aumenta silenciosamente as chances de que a bagagem que você mais valoriza permaneça na cabine. Em 2026, o espaço no compartimento de bagagem de mão não será garantido só porque sua mala atende às regras. É algo que você conquista com a forma como embarca e como arruma sua bagagem. Seja inteligente nessa parte, e todo o trabalho que você fez com relação a tamanho,
peso e baterias realmente valerá a pena, porque sua bagagem acabará onde você queria desde o início, perto de você na cabine, em vez de em algum lugar embaixo do avião. Então, no geral, as regras de bagagem de mão para 2026 se resumem a 3 passos. Arrume uma mala que realmente caiba. Guarde tudo o que for arriscado exatamente onde as regras exigem e pare de apostar que vão deixar passar desta vez. Se você medir sua mala com as rodas, As companhias aéreas contam com o fato de que a maioria dos viajantes não lê as letras miúdas. Você não faz mais parte desse grupo. Se isso te ajudou a se sentir um pouco mais preparado para o seu próximo voo, curta para que o YouTube mostre para outros viajantes que ainda estão arrumando as malas como se ainda estivéssemos em 2019. Inscreva-se se quiser mais guias de viagem sem complicações e me conte nos comentários qual a regra mais ridícula sobre bagagem de mão que você encontrou recentemente. Se você está se perguntando o que realmente colocar na sua mala agora que conhece as regras, assista ao meu vídeo sobre como arrumar a mala com segurança para viajantes de 2026. Em seguida, mostrarei como organizar uma mala de verdade, item por item, para que você possa copiar o sistema em vez de aprender da pior maneira no aeroporto.